Pessoal, esse é o B8 Cash, meu nome é Gabriel Broeto, sou gerente comercial da Brasil Bitcoin. Ao meu lado, Juliana Alves, que também trabalha no comercial. Hoje o time do comercial completo para receber uma convidada super especial, a Elise Maurelli, que é especialista em investimentos, e ela vai contar um pouco sobre a carreira dela, sobre as inspirações para começar no mercado financeiro, sobre os desafios que ela enfrentou também durante esse processo. Então, se apresente, a casa é sua. Espero que você aproveite aqui o bate-papo que a gente vai ter essa noite também. Obrigada pelo convite. Olá pessoal, como que vocês estão? Vim me apresentar um pouco, falar dessa trajetória, que acho que esse ano faz 10 anos de mercado financeiro. Apesar de todo mundo falar que eu pareço nova, eu acabo acreditando, mas já tem um tempinho aí que eu tô, né, no mercado financeiro, então a gente acaba aprendendo algumas coisas na prática, não só na faculdade, então acho que é bem importante. Então, né, me chamo Elise Maurelli, sou especialista de investimentos, me formei em administração de empresas, porque né, todo mundo às vezes fica confuso no que queria fazer na vida. Aí faz administração. E faz administração. Na real, assim, o que eu queria ter feito mesmo era música, ser musicista. Não tem nada a ver com administração. Mas aí meu pai, que fez carreira em banco, em mercado financeiro desde sempre, minha mãe também, e minha irmã é de banco, meu cunhado é mercado financeiro, em sua família inteira. Tá no sangue. Tá envolvida. Então, eu acabei indo para administração. Gostei bastante, não me arrependo. Acho que é um curso para você conseguir ampliar um pouco da sua visão. E fui trilhando aí caminhos e eu não queria mercado financeiro, né? Já é um ponto. Fiz administração, tudo bem, mas mercado financeiro já é outra coisa. E com o passar do tempo, acho que a própria vida foi me levando para o mercado financeiro. Não tinha muito como fugir desse caminho. E hoje é a minha maior paixão, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Então tá. Então você já falou um pouquinho de como você iniciou, um resuminho. O que te levou para o mercado financeiro? O que foi alguma experiência? Como que você chegou até o mercado financeiro? Como eu falei, minha família inteira já é de mercado financeiro, então sempre eram conversas comuns na minha família. De banco, de cliente, de comercial. E todo mundo leva problema para casa, né? Então, eu ficava vendo aquele ambiente e falava, eu não quero nunca trabalhar em banco, não quero. E chegou a época de estágio na faculdade e o único estágio que pagava melhor era banco. E aí eu falei, eu vou pro banco porque é o estágio que paga melhor. Então, foi mais nesse interesse financeiro. Então, eu entrei no estágio, né, num dos maiores bancos da América Latina. Não era a área comercial, logo de início. Era uma área mais de contabilidade, com o jurídico. E eu odiei. Porque não tinha contato com pessoas. Era uma área muito analítica. Não me enxerguei ali, apesar de ter feito grandes amigos que levo até hoje. Que me ensinaram, assim, de fato, o dia a dia do trabalho. Porque era o meu primeiro contato com o trabalho. Nunca tinha trabalhado antes. Então, me ajudou muito a entender mais ou menos como que era ali o dia a dia e o que eu gostava e o que eu não gostava. Então, já vi que contabilidade não era o meu forte, porque eu nunca fui de exata, sempre fui mais de humanas. Então, comecei ali naquela área, não me adaptei, não gostei muito, saí do estágio, não fui efetivada, saí do estágio. E, em seguida, eu entrei numa empresa familiar, porque eu gostei muito de logística, uma matéria que eu fui apaixonada na faculdade. E eu falei, que interessante. Eu sempre gostava de relacionar essa garrafinha de água, como que ela fez para chegar aqui. Então, né, passou por diversos processos para engarrafar, a própria embalagem, o transporte. Então, eu achava muito fascinante essa rotina mais que é bem dinâmico, né? Então, fui para essa empresa familiar de importação e exportação. Só que lá eu fazia tudo menos isso. E uma das coisas que eu fiz nessa empresa foi cuidar da conta dos sócios. E eu via que a gerente que eles tinham no banco não dava algumas soluções financeiras interessantes de investimento. E nesse tempo, né, a minha família inteira, vai pro banco, tem que entrar no banco. E eu, será mesmo que é uma boa ideia? Deixa eu estudar aqui uma certificação, pra minha mãe parar de falar na minha cabeça, meu pai parar de falar na minha cabeça. E estudei na certificação, passei. Então, comecei a, na prática, cuidar da carteira desses dois sócios. Né? Então, não era meu papel, não era minha função, eu fazia meu trabalho lá, mas o extra era cuidar da carteira. E eles começaram a gostar do meu trabalho.
Caramba, nunca levaram essa solução pra gente, nunca explicaram pra gente por que investir nisso, nunca falaram pra gente o tempo de resgate, Selic, taxa de juros. Então, eu fui explicando pra eles e no dia a dia cuidando das contas. E aí chegou um momento que eu tava pra me formar, eu saí de lá, ainda um pouco frustrada, porque não sabia exatamente que área seguir. E todo mundo sempre falava que eu tinha um lado um pouco mais de empreendedora. E eu sempre pensava também, né? Aquela autossabotagem. Eu, empreendedora, imagina, sou zero comercial, sou zero falar com pessoas, sou tímida, não gosto. E todo mundo sempre falando. Aí, na infância, já vendi lápis na escola, vendi chocolate. Aí já tive loja de roupa online, já tive loja de roupa de cachorro online. Então, já tive tudo. Então, fui me descobrindo. Nesse meio tempo, eu entrei numa empresa que faz assessoria para jogadores de futebol nos Estados Unidos. E ali foi a minha primeira prática comercial, né? E eu amei. Assim, era simplesmente, me deram um celular e uma folha de papel, liga para esses nomes, convida esses atletas para jogar um jogo e pagar uma inscrição. Então, a minha meta era aquela. Quanto mais meninos eu levasse para o jogo e pagasse, eu ia ganhar mais dinheiro. Então, eu comecei a trabalhar com meta de fato. E eu descobri que eu amava trabalhar com meta. Se me desse um desafio, pra mim, assim, não era só, Elise, compre isso daqui até o final do dia. É assim, eu duvido você conseguir fazer isso, você não vai ser capaz. E aí, quando eu comecei a entrar nesse mundo comercial, nesse desafio, eu fiquei apaixonada. Então, nesse meio tempo, fiquei nessa empresa, e aí recebi o convite para, de fato, entrar no mercado financeiro, né? Que eu entrei numa empresa de análise de investimentos na área comercial. Então, ali, juntei todas as minhas experiências anteriores, que era a resiliência e o desafio, a pressão de um banco. Tinha a parte de entender perfil de cliente, o que o cliente busca com investimentos da empresa familiar. A parte de desafio da questão da empresa de atletas. Então, ali foi, acho que o primeiro ponto que eu consegui me enxergar e falar, eu amo o mercado financeiro, porque eu me descobri ali. Então, sempre tive gestores maravilhosos e esse especificamente conseguia explorar o meu melhor lado, que é esse lado do desafio. Então, de lá, comecei com carteira varejo, depois aumentei para uma carteira mais alta renda e fui convidada para fazer a parte comercial de venda de carteira recomendada para escritórios de investimento. Então, antes do que eu fazia só varejo, que era o B2C, eu fui convidada para organizar uma equipe e montar a empresa comercial para B2B. Você foi passando por cada pedacinho, né? Cada pedacinho da empresa, isso. Legal. E aí lá eu comecei a entender um pouco melhor do funcionamento de escritório de assessoria de investimentos, de corretora, que não era um mundo muito familiar, até porque minha família era de banco tradicional, então não tinha muito conhecimento. Ali descobri uma área gigantesca e fiz grandes amigos. Trabalhei com mais de quase todos os escritórios de investimento das grandes corretoras. Não sei se posso falar nomes aqui, mas das 4 maiores do Brasil, eu trabalhei e representei a empresa vendendo esses produtos, né, para esses escritórios. E nesse meio tempo, uma corretora me convidou para cuidar da área de produtos, na área de análise fundamentalista. Por quê? Dentro da empresa de análise, era uma análise de investimentos. Eu não era analista, né, que tem CNPI e tal. Eu era comercial, mas eu tinha que entender muito bem o que acontecia no mercado, entender quais decisões afetariam o mercado nacional, internacional, como poderia afetar nos investimentos dos clientes e levar isso da melhor maneira possível e traduzir para o assessor, passar para o cliente. Então, eu fazia toda a ponte entre a análise e o comercial voltado para o assessor. Em um determinado ponto, essa corretora gostou muito da minha didática com o assessor, porque eu tinha um acesso bem direto. Porque sempre tem, né? Acho que o pessoal que trabalha no mercado financeiro sente essa diferença entre o pessoal que é da análise e o pessoal que é do comercial. Então, às vezes... São perfis diferentes, né? Perfil técnico com perfil mais de ser executor, né? De executar. Sim. Então, são mundos diferentes que eu consegui acessar e transitar muito bem. E aí, nesse ponto, eles falaram, olha, vem pra cá, você vai assumir essa área comercial como se fosse de renda, de renda variável, mas a parte fundamentalista, e vai traduzir para o assessor o que o analista está falando.
Então, meu dia a dia era, sim, comercial, mas era muito mais ler relatório, temporada de resultado, participar de discussões com os analistas. E aí foi quando eu aprofundei em economia. E aí eu falei, nossa, cara, eu quero ser economista. Imagina, chegar no... Aí eu sempre pensava isso, chegar, sei lá, quando tiver filho, vai ter o dia da profissão na escola. Aí vai estar um filhinho lá e falar, minha mãe é médica, minha mãe é dentista. E minha mãe é administradora. Assim, qual a graça, né? Minha mãe é administradora. Eu falava, não, vou fazer economia pro meu filho falar, bonito, né? Minha mãe é economista. Aí eu falei, nossa, lindo. Já tô vendo até meu futuro, eu economista, escrevendo tese, toda focada e na imersão mesmo da análise. E comecei a fazer economia. Fiz um semestre, eu odiei. Assim, cara, era uma tortura, assim. Não sei se a faculdade em si, se era o foco... Eram os temas, você acha? Eu não sei, não gostei. Não gostei. Acho que eu tinha uma economia na minha cabeça, que na verdade, na prática, era uma outra faculdade. Então, eu falei, cara, não gostei. Vou ter que ser administradora mesmo o resto da vida. Vou ter que me contentar com essa profissão. Vou ter que seguir a vida como administradora. E segui, né, nessa empresa de assessoria e corretora, vendo muito o dia a dia do assessor. E todo mundo falava, Elise, você tem que ser assessora, porque você é muito comercial. Eu falo, cara, sou zero comercial. Nem falar direito eu consigo, nem ligar para pedir uma pizza eu consigo pedir. Como assim eu vou ser assessora? Eu não tenho habilidade. O pessoal, não, você tem perfil, você consegue captar cliente. E eu, sem ser assessora, eu captava cliente e passava esses clientes para os assessores. Então, eles falavam, você vai em evento, você conversa, você consegue transitar, você consegue trazer facilidade do investimento para os clientes, né, para o cliente final. E aí eles disseram, olha, Elise, agora daqui para frente teve uma mudança, você vai ter que ser assessora. Aí eu falei, não, eu não vou ser assessora, desculpa. Contra os meus princípios, ser assessora de investimentos. Porque tem muito preconceito, né, de assessora. E eu tinha esse preconceito com assessor de investimentos. Falei, não vou ser. E aí, nesse ponto, acho que foi quando a minha vida virou de cabeça para baixo, a primeira vez, né? Porque ela já virou depois uma outra vez. Que meu pai ficou bem doente e eu moro bem longe da Zona Sul, né? Aqui em São Paulo. Para quem sabe, eu moro na Zona Leste e o trânsito é caótico, loucura. Eu sei, eu moro lá também. Todos os dias, radial, 23 de maio, muito confuso. E meu pai ficou doente. Eu falei, olha, agora eu quero me concentrar nisso. Porque o meu pai, ele dedicou a vida inteira dele para me formar, para me educar, para me dar a melhor faculdade. Hoje eu sou o que sou por ele. Então, eu quero cuidar dele esse tempo. Então, eu fiquei 6 meses em casa, estudando. Mas você continuou lá ou você saiu de lá? Eu saí, né? Quis dar um tempo para, de verdade, entender o que eu queria. Será que realmente eu ia ter que ser assessora, né? A parte comercial? Ou não tem um meio termo? Porque a análise, eu tive a experiência de ter começado a economia e não gostei. Então, não queria algo com análise, mas também não queria algo só comercial, como assessor. Então, era muito da minha visão. E nesse período, refleti bastante e comecei a estudar, né? E fazer bastante contato com outras empresas, com outros escritórios. Muitas amizades minhas permaneceram, né? E permanecem até hoje. E aí, eu fui para uma corretora como cliente, né? Me ligaram, olha, vem aqui conhecer e tal. Foi também um momento que eu parei para organizar as minhas finanças, porque não adianta, você que trabalha com investimento, você cuida de tudo, de todo mundo, menos do seu. Você não tem tempo. Então, eu tirei esses 6 meses para cuidar, né, das minhas finanças e falei, vou organizar, deixa eu escolher agora. Depois que eu passei por todos os escritórios e consegui ver como cada corretora funciona, como cada escritório funciona, eu vou escolher o lugar onde eu vou deixar o meu dinheiro. E escolhi, né, entrei nessa corretora como cliente e eu achei, assim, a estrutura para o cliente fantástico. Assim, completa, uma experiência muito boa, tudo pensado nos detalhes. Eu falei, cara, eu quero ser cliente dessa corretora. Que legal. E aí, numa conversa com o meu assessor, né, eu falei, tá, eu vou trazer a minha conta pra cá. Mas nada de graça, né? Tem que ter uma contrapartida. Você me dá um emprego? Ele falou. Que pedido? Como assim? Acho que eu nunca recebi esse pedido antes. Nunca recebi um pedido desse. Eu só trago minha conta e te dou um emprego? Tá bom, pode vir. E aí, eu entrei. E aí, de novo, aquela dúvida, né? Tá bom, eu vou trabalhar, mas do quê? Você é assessora? E aí, pessoal, Elise,
tenta como assessora. Se você não gostar, você sai, não tem problema, mas tenta. E aí você fica sempre se auto-sabotando, achando que você não tem a capacidade para aquilo, que você não consegue, não tem habilidade. E eu falei, tá bom, vou tentar. E entrei como assessora, me identifiquei muito bem, amei, né, ser assessora de investimentos. E aí, como eu falei, teve uma outra reviravolta na minha vida. Depois desse período que eu fui assessora nessa corretora, eu saí de lá e montei a minha empresa. Então, quando eu tive que depois ligar para os meus clientes e falar, olha, não vou ser mais sua assessora, era uma ligação e um choro. Uma ligação e um choro. Porque eu me apeguei demais aos clientes. Do tipo, Elisa, eu vou comprar um carro. Eu ficar feliz. Né? Ah, Elisa, eu vou viajar com a minha esposa, com meu filho passou na faculdade. Então, eu comecei a criar laços com os clientes que não era só aquele cliente ali. Eu tinha a conta dele, do filho, da namorada do filho, da sogra, do cunhado, do amigo, do trabalho. Então, cheguei a ter lá em Belo Horizonte, né, que acho que onde eu tinha mais clientes, uma rede de amigos e de familiares ali que, se eu for para lá, vai ter um belo churrasco com todo mundo, uma festa, porque acabou que um vai indicando pro outro, né? Então, eu gostava muito dessa relação. Só que eu comecei a repensar algumas coisas na vida, e aí, quando você faz 30 anos, acho que é o divisor de águas, né? Então, esse ano faz 30, então foi o momento que eu parei para pensar, tá, vamos fazer um balanço dos 15 até agora, desses 15 anos. O que eu fiz? O que eu quero de meta? O que eu quero daqui para frente? Como que eu me enxergo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, comecei a reavaliar algumas coisas e por isso que também é importante o processo de terapia, né? Então, na terapia também você tem que se conhecer. Me conhecendo, eu falei, cara, preciso mudar. Então, foi o ano que eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu gosto, vou empreender, que é o que eu sempre fiz desde criança, né? E a minha família, minha avó é empreendedora até hoje. Ela tem 92 anos, tem a loja dela e vende os produtos dela. E ela faz tudo no caderno. É a pessoa, para mim, mais inspiradora que eu conheço de vendas. E eu falei, vou fazer isso, né? Vou ter a minha empresa, quero crescer, quero ter um time, quero também, da mesma forma lá atrás, que eu tive aquele primeiro chefe que me ajudou na parte comercial, me orientando, eu quero também orientar pessoas que querem crescer na carreira, né, no mercado financeiro. E então, montei a minha empresa, tá sendo bem desafiador, não durmo há uns 2 meses. Normal, né? Normal, mas tá sendo muito, muito gostoso. Então, foi mais ou menos essas 2 reviravoltas que eu tive na vida para cair no mercado financeiro. Então, é a primeira ali que eu falei, né, de realmente o que eu quero fazer, né, não quero mais ser economista, e depois essa virada de chave para ter a minha própria empresa. Caramba, muito legal, muito legal. E essa fase dos 30 é uma coisa muito louca. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Você vira uma chave que você pensa, pô, eu não sou mais criança, não sou mais adolescente, agora eu tenho que olhar para o meu futuro, ao mesmo tempo que te dá um medo, te dá uma coragem. Né? Vamos fazer o que tiver que fazer, vou traçar minhas metas e preciso ir atrás. Te dá medo, mas te dá coragem. Eu escuto muito um podcast que é uma menina que comenta sobre esses temas mais de autoajuda, de algumas questões de psicologia, e ela treina corrida, né? Eu não treino corrida, não gosto de correr, mas ela treina corrida e ela fala que ela via as pessoas correndo e falava, cara, como é que eu vou chegar lá correr? Tenho vergonha, ninguém vai falar como ela corre torto, sei lá. E ela começou a ler muitas histórias de grandes corredores, assim, atletas profissionais. E tem um corredor que eu até depois li a história dele, um americano, que ele é, assim, atleta de maratona, que corre, sei lá, mais de 200 quilômetros. Ele faz maratonas gigantescas, assim, ao redor de vários estados nos Estados Unidos. E ele falou que o maior desafio dele não é ganhar essas provas, não é ele superar um recorde, é ele dar o primeiro passo, ele sair da cama e levantar para poder treinar. Então, às vezes, é o nosso desafio também. Então, o meu primeiro desafio não era eu, de repente, começar uma outra faculdade ou tirar uma outra certificação. Era só eu tirar o meu sonho do papel e falar, vou fazer. Né? Vai dar medo? Vai. Às vezes a gente se sabota, né?
Ah, Essa é a quase verdade. sempre. Então, é muito mais uma questão mental do que uma questão de você fazer exatamente o que você está fazendo. É mais uma questão de você internalizar aquilo, se preparar mentalmente e ir à luta e fazer o que você tem que fazer. É. Tem dia, não é que todo dia eu acordo super motivada, eu vou dominar o mundo, que legal. Tem dia que eu acordo e falo, cara, que dia, né? O que tá acontecendo? Por que eu tomei essa decisão? E agora, o que eu vou fazer? Então, aí, nesses dias, acho que cada um tem que buscar algo que consiga colocar sua energia de volta, não sei, Sim. se reequilibrar. E, cara, e também se aceitar e se abraçar. Nem todo dia você vai estar bem, é normal. Então, um dia que você vai estar pra baixo, ok, me aceito, me acolho, tudo bem, mas vamos melhorar isso, não posso ficar assim. Amanhã, se eu acordar assim, bom, tem que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer pra melhorar? Ler um livro, escutar uma música, ir no parque. Esses dias atrás, acho que foi semana passada, eu tava muito estressada. Sim, tava numa semana muito difícil de decisões muito importantes que poderiam impactar, assim, a minha empresa e também parceiros. E eu falei, quer saber? Eu vou pro interior andar de cavalo. Então, acho que essa é a liberdade que eu sempre quis ter. Sim. Então, peguei um dia à tarde, peguei a estrada, eu ia ter que visitar um cliente também numa fábrica. Fui para essa fábrica, visitei. Depois eu procurei lugares com animais. Aí fui lá, vi a cabra, o bezerrinho, vi o cavalo, coloquei o pé na grama, eu gosto muito de natureza. E reequilibrei, assim, me orientei de novo, coloquei a cabeça no lugar, dormi e de manhã voltei para casa renovada. Então, acho que também essa possibilidade de eu ter o meu negócio e conseguir ter essa flexibilidade é a melhor coisa, né? E também não significa que eu vou todo dia pra praia e brincar e tomar cerveja, né? Mas, assim, muitos dias eu fico até 2, 3 da manhã. Dessa, né? Exato, faz uma grande diferença. E também acho que onde que eu consegui dar o meu melhor, meu potencial, é descobrir o meu melhor horário de produção. Eu sou uma pessoa noturna. Não vem querer marcar reunião comigo 8 da manhã, 9 da manhã. Não adianta, não adianta. Eu não funciono. Sim. Eu vou ter criatividade 8 da noite. É a hora que vem e falo, cara, eu não acredito. Que agora eu tô tendo ideia. Então agora eu posso, porque eu sento, começo a trabalhar e fico até 2, 3 da manhã. Que eu sei que é o momento que eu vou estar mais criativa, né? Mais aberta. O que quebra um certo mito que as pessoas têm. Você tem que acordar em tal horário para produzir, vai trabalhar enquanto os outros estão dormindo, esse tipo de coisa, que eu não acredito também. Cada pessoa é diferente, então cada um consegue render mais em determinados horários. Você estava falando um pouco sobre a sua carreira no mercado de investimentos, é muito legal a sua história, obrigado por compartilhá-la aqui. E aí, provavelmente vai ter pessoas que estão assistindo que talvez está começando a estudar, está começando um curso de administração ou de economia nesse momento e que gostaria de entrar no mercado financeiro. E você chegou a comentar por cima sobre certificações. E eu queria que você falasse um pouco, dar uma visão geral sobre como que funcionam essas certificações. Você precisa realmente tirar para conseguir trabalhar em bancos, em corretoras? Como é que funciona essa parte? Vai ter até uma mudança, eu vou comentar um pouco mais pra frente, mas sim, né, eu acho que já trabalhei em locais que, por exemplo, as pessoas fizeram uma faculdade de gastronomia e não se identificou, tirou uma certificação e começou a atuar no mercado financeiro. É válido. Mas o que eu acho assim, bacana e pela minha experiência, eu vejo que talvez gere mais valor. Fazer uma faculdade voltada para aquilo, ou economia, administração, direito, contábeis, algo que envolva um pouco do mercado financeiro, porque na própria certificação você vai ter que saber, né? Então vai te ajudar a não só ter essa faculdade, esse curso, mas também a tirar a sua certificação. Então, as certificações que hoje, né, são necessárias no mercado financeiro, você tem CPA 10, CPA 20, que parece que eles vão agora unificar, né? Tá tendo uma mudança. Tem a Ancor, que é para assessor para agente autônomo de investimentos, né, para quem vai atuar especificamente nessa área. Tem assessor que não precisa de Ancor, mas tem que ter a CPA 20, porque está dentro de uma corretora, então, dependendo do modelo de trabalho que você for ter, você vai ter que ter uma certificação diferente. A gente tem o CEA também, que é mais para quem vai começar a montar carteira. Para quem quer ir para o lado da análise, você tem o CNPI, que tem o geral e tem o técnico, né? Para quem faz análise fundamentalista, o CNPI. P, e quem faz análise gráfica, o CNPI-T, que é o técnico. A gente tem depois, né, já avançando o CFP, que é para quem quer ser um planejador financeiro, que aí foi um dos caminhos que eu também pensei em ir,
né, na minha trajetória, quando eu decidi começar a voltar para a faculdade, né, de novo, mas aí deu tudo certo dessa vez. Pensei em tirar o CFP. Então, acho que o importante é você tirar a primeira certificação, entra na faculdade e você vai se conhecendo. Porque é muito amplo o mercado. Às vezes você tem uma ideia de quero trabalhar em banco. E aí você começa a trabalhar e fala, tá, mas eu acho que não é banco que eu quero uma seguradora, né? Quero trabalhar com seguros. Você começa a brilhar o olho para uma outra coisa. Então, acho que essa possibilidade é muito válida. Então, assim, a dica que eu dou é comece o quanto antes. Quanto mais cedo você começar, é melhor. Mas não que começar tarde não seja bom. Pode começar também, ainda dá tempo. Mas quanto mais cedo começar, melhor. Fala uma coisa, a gente aqui, Brasil Bitcoin, nós estamos no mundo cripto. Você é familiarizada com essa parte de investimento em criptomoeda? Você já teve algum contato nessas outras experiências que você trabalhou? Como é o mundo cripto no meio da sua trajetória? Apesar de vir de um mercado financeiro tradicional, né, de uma renda fixa, um CDB e tudo mais, eu sou apaixonada por mercado de cripto. Quando eu estava nessa casa de análise, eu estruturei o produto deles de cripto junto com a analista. Então, eu fazia estudos de análise fundamentalista voltada para Bitcoin, né? Especificamente Bitcoin, não outra cripto. Então, eu consegui unir o mundo que eu sempre gostei, que é uma análise fundamentalista, juntar os fundamentos econômicos macro e micro dentro de um conceito de Bitcoin, né? Do próprio projeto, e aplicar, né? Depois, no B2B também, consegui aplicar esse mesmo produto para que fosse comercializado para os escritórios de investimento em parceria com a grande corretora. E hoje eu ainda faço assessoria dessa parte de cripto, né? Voltado sempre para o Bitcoin e um pouco de Ethereum. Então, eu sempre falo para os clientes, né, que tem duas possibilidades, né? Se você não gosta vou falar o Bitcoin, tá? Que acho que é o que eu mais acredito. Se você não gosta de Bitcoin, é porque ou você não entendeu, ou porque o seu assessor ainda não conseguiu te passar a importância de ter uma alocação em criptomoeda. Então, das duas, uma. Ou você não conhece e fala que não gosta, ou o seu assessor falou que não gosta e você fala que não gosta. Porque não tem outra opção. O assessor, ele pode recomendar investimentos em criptomoedas? Então, hoje o mercado de cripto ele não tem uma regulação em si. Está sendo transitado, né, em Brasília, leis, algo que consiga... Surgiu até agora uma voltada para fundos de investimento em cripto, mas não tem, igual o CPA 10, CPA 20, que é uma certificação para você fazer recomendação de investimentos, não tem ainda uma de fato para cripto. Então, eu acredito que vai muito do conhecimento e da segurança que o assessor tem de passar isso para o cliente. E aí o cliente, claro que eu sempre falo para todos os meus clientes, o cliente ele não tem que ser especialista de investimentos. Ele tem que confiar no assessor dele, mas não confiar cegamente. Tem que escutar e sempre questionar. Tá, mas por quê? E por que tantos por cento? Mas por que você acha que vai subir? Por que você acha que vai cair? Então, aproveitar ao máximo o assessor dele, que está ali para servir ele, para ajudar ele a investir melhor e tirar as dúvidas, e sempre perguntar. Então, eu fazia reuniões mensais e faço com alguns clientes ainda, e cada reunião eu falo que é uma aula de economia, porque eu retomo pontos que eu passei lá na faculdade para falar o que é um banco central, para poder explicar para ele depois a ligação de um banco central com a ligação em uma moeda digital. Então, assim, cada aula, de fato, eu vou levando um pouco mais de informação. Então, o cliente, ele não tem que ser especialista. Ele tem que confiar no assessor, mas ele tem que saber. Procurar ler, procurar ver se é verídico, procurar não cair em golpe, que hoje tem bastante. Infelizmente. E hoje, qual que seria, na sua opinião, a sua filosofia de investimento? O que você leva para a sua carteira, principalmente, e também para a carteira das pessoas que você atende? Hoje eu tenho já um especialista que cuida da minha carteira. Como eu falei, todo assessor ou especialista tem que ter um especialista, não adianta, né? Sim. Eu sigo muitos princípios do Ray Dalio, que é uma diversificação global. Eu não acredito 100% em ter alocação em uma carteira em um ativo só. Então, quero renda, eu vou colocar 100% em fundos imobiliários. Não. Eu acredito em ter uma carteira que ela consiga transitar por todos os cenários de mercado, sendo taxa de juros alta, baixa, inflação alta, baixa, e isso falando não só Brasil, mas globalmente, então Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, hoje minha carteira ela tá assim, e também incluindo cripto, né? Ali, claro que dentro do perfil,
todo mundo tem que pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não ficar pensando naquela Exatamente. ação que comprou ou deixou de comprar naquela operação. Se você tá confuso ou tá desconfortável, não é a melhor carteira para você. Eu sempre falo isso também. E aí eu sigo esses princípios que eu levo dos investimentos e para a vida também, porque o Ray Dalio ele tem uma história bem interessante. Ele já faliu uma vez como empreendedor, teve que recomeçar, e ele sempre traça alguns princípios para a vida. Então, ele tem alguns princípios que ele segue para o trabalho, alguns para a vida pessoal, alguns para a vida profissional, alguns para os investimentos. Então, eu tento dessa maneira também ter os princípios em cada área da minha vida para ir seguindo de acordo com os meus projetos. Interessante. E que dica que você daria para quem está começando no mundo de investimento? Vou começar a investir. O que você indicaria para esse início? Não começar sozinho, né? Não tem nem porquê começar sozinho. A gente tem hoje milhares de escritórios pelo Brasil, bancos pelo Brasil, que dão apoio, dão ajuda. E o trabalho do assessor ainda não, mas ele é muito desvalorizado. E claro que existem profissionais bons e ruins em todas as profissões. Mas eu acho que os clientes, eles usam um pouco o assessor, né? Diferente dos Estados Unidos, que a gente tem menos da metade do que eles têm lá de escritórios de financial advisors, que são os assessores, né? A gente tem menos da metade do que eles hoje praticam lá, né? Até então, o próprio investimento em mercado financeiro é muito menor também. Exatamente. E também é interessante que lá nos Estados Unidos especificamente, se a gente for comparar, né? O Brasil, ele é o país em que os brasileiros, mais de 80% tem 100% da carteira no próprio país. Nem nos Estados Unidos, que é a maior economia, que está ligada ao dólar, o americano tem mais de 80% na própria moeda. Então, por que a gente se acha, né? A gente tem uma cultura muito forte de poupança aqui. Muito eu forte. acho que é difícil estar enraizado na cultura do brasileiro. É cultural. Eu acho que é enraizado não só a questão de poupança, mas a falta de educação financeira. Então, aí já entra o ponto. A gente não tem isso nas escolas, infelizmente. Não tem. Eu tive porque eu vim já de um lar que todo mundo já falava sobre isso. Mas se você não conhece, para você quebrar esse paradigma e quebrar porque é um tabu falar de dinheiro hoje em dia, né? Ninguém quer falar quanto ganha, ninguém quer falar quanto deve, Cara, tem que falar, porque se você não falar pro seu assessor ou para alguém que vai te ajudar, que é especialista naquilo, quem vai te ajudar? Porque você vai no médico e você fala, olha, doutor, eu tô acima do peso, mas eu só como McDonald's, eu não faço academia, eu tomo refrigerante todo dia, eu como doce, eu sei que eu tô errada, preciso mudar, né? Então, você vai ouvir ali uma chamada do médico, igual o assessor, né? Já chegou casos de clientes que falam, tô devendo, gasto mais do que eu ganho, tenho 5 cartões de crédito, fiz não sei quantos financiamentos, e aí ele vai escutar. Então, tem que ter essa relação de confiança para você conseguir aprender. Porque até minha mãe fala que durante o processo de aprendizagem, minha mãe é professora, né? Se aquele aluno, aquela criança não confia no professor, ele não vai aprender. Exato. Então, se você não confia no seu assessor, na pessoa que está direcionando, você não vai aprender. Você só vai seguir mais alguém na rede social, vai seguir a carteira do Joãozinho, que vai ganhar X% por interesse de ganhar, não por aprender. Sim. Exato. E em termos de planos futuros, o que é que você acredita que vai ser os próximos passos da sua carreira? Bom, estou com a minha empresa de consultoria, né? Estou cursando Direito. Acho que nessa trajetória, quando eu comecei a trabalhar com clientes e fiz aquele relacionamento com famílias, com amigos, eu vi a importância da sucessão patrimonial. E daí que veio o interesse de estudar Direito. Então, eu falei, bom, vou estudar Direito. Porque aí eu vou ser a pessoa que faz a sucessão financeira, que eu já faço, mas também a pessoa que faz a sucessão jurídica, né? Porque advogado é algo que ganha muito dinheiro no Brasil. Então, quero ser a pessoa que assina a parte jurídica e a parte financeira. Só que entrando na faculdade de Direito, e é também mais uma faculdade que eu acho que todo mundo deveria fazer, para entender os seus direitos e deveres na sociedade, acho que é um curso muito rico de informação que acho que deveria ser obrigatório nas escolas, assim, tanto finanças como direito. Saber cuidar do seu dinheiro e saber os seus deveres e direitos na sociedade. Para todo mundo. Eu acredito que não tem de propósito. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas acho que é de propósito isso. E comecei a entender algumas coisas e
acho que a faculdade me levou para um outro direcionamento. Não só focar em sucessão, né, de patrimônio, que é o que eu faço hoje, mas também na parte empresarial. Então, hoje, né, o foco da minha empresa é com pessoas jurídicas, empresas, na parte de estruturação de crédito, originação de crédito, a parte de dívida. Então, também fazer uma estrutura, de repente, para uma empresa que está em recuperação judicial ou falência. Então, fazer essa consultoria financeira de investimentos e jurídica. Então, se a empresa da pessoa está bem organizada, isso vai replicar na vida pessoal dele. Então, acho que começando pelos investimentos ali no próprio trabalho, nos projetos que ele tem como pessoa jurídica, aí eu vou conseguir atingir ele como pessoa física. Então, hoje eu englobo essas frentes e é o que eu tenho em mente, né, para o futuro e como planejamento. Então, crescer a minha empresa, contratar mais pessoas e focar nessa parte de estruturação de dívidas, não só de dívida, né, mas também de investimento. Excelente. Ainda sobre a sua faculdade de Direito, teve algum momento, alguma situação que te levou a pensar, pô, eu quero fazer Direito porque eu quero pensar em tudo isso que você falou agora, para complementar a experiência do seu cliente, né? Teve alguma situação que te motivou a fazer? Olha, uma situação específica, deixa eu tentar me lembrar. Já me deparei com alguns clientes em que vou citar uma cliente minha, que ela veio pelo Instagram, né? Ela, eu preciso de ajuda, porque foi um vídeo que eu gravei, um vídeo despretensiosamente. Falei, vou falar sobre sucessão familiar, sucessão de investimentos aqui, patrimonial. E ela veio através desse vídeo e falou, olha, meu pai, ele tá doente, eu tenho uma irmã que não mora aqui, só tenho ele, tenho um filho, um esposo, minha mãe também tá doente, não sei o que a gente faz, a conta tá só no nome dele. E aí, vários problemas que eu identifiquei como, assim, no futuro vai dar ruim isso daí, né? Tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então, eu falei, cara, se ela tivesse uma orientação jurídica, além do financeiro, seria bem melhor para ela. Então, acho que o processo que ela passou ali com a doença do pai dela foi similar ao meu, né, com a doença do meu pai. Então, foi no momento que eu falei, eu preciso entender o que é sucessão patrimonial, né, o quão importante é. Porque no Brasil a gente não fala de morte. A gente não fala de dinheiro, não fala de morte, né? Então, a gente tem que mudar muitos conceitos. Aí, quando acontece, tem que se virar. Exato. E quando acontece, às vezes são famílias que têm muita condição social, que têm dinheiro, mas não organizou e não vai ter como acessar aquele recurso de imediato. Ou vai pagar muito mais imposto do que deveria. E aí não tem o dinheiro para pagar o imposto. Esse é o problema. Também. O dinheiro fica parado. Ela não tem como acessar o dinheiro para pagar esse imposto. Então, eu me vi nessa situação e eu falei, não, vou fazer direito porque eu vou querer ajudar pessoas que nem ela tá nessa situação. Porque eu sempre falo, é um momento, né, que você tá, se for de luto ou se for de um processo de adoecimento, sensível e emocionalmente abalado. Vulnerável, né? Vulnerável. Então, por que você vai ficar vulnerável também na parte financeira? Então, você tem que organizar para quando você tiver que passar, infelizmente, por esse processo, você esteja emocionalmente um pouco mais estável e financeiramente organizado. Para não pensar no que não tem que ser pensado. Vai ser mais um problema, exatamente. Então, foi nesse momento que eu falei, cara, tem alguma coisa errada e eu queria resolver a vida dela. E acabei resolvendo a minha e de um monte de gente. Legal. E sobre o futuro do mercado financeiro? Você já transitou em todos os mundos aí do mercado financeiro. O que você acredita que vai acontecer aí nos próximos anos em termos de mercado financeiro tradicional, mercado financeiro relacionado à parte de cripto também? Você acha que os dois mundos, eles convergem? Ou você acha que são duas coisas separadas? Qual você acha que tem maior potencial também em termos de investimentos em renda variável no mercado tradicional, mercado cripto? Se você acredita, né, você falou mais sobre Bitcoin e Ethereum, mas se você acredita que tem outros criptoativos também que têm potencial? O futuro é incerto. Uma pergunta difícil. Mas com o que, né, eu tenho visto e também nesse tempo escutei o meu pai falar e vi as mudanças que teve no mercado financeiro. Eu peguei alguns jornais em casa, faz uns 2, 3 meses, e eu vi meu pai inaugurando agência física, né? Então, tava lá, nova agência em tal estado, cidade tal, venha conferir a agência. Então, durou um tempo a questão da agência física, hoje já não é tão necessário,
Só que a gente passou por um processo de pandemia em que tudo foi muito pro digital, pouco físico, e que as pessoas sentiram muita falta, né, do contato físico e voltou ainda mais forte. Então, o que eu enxergo? E até tem um estudo que fala sobre essas grandes ondas de, por exemplo, todo mundo tá usando, sei lá, calça azul. É moda, calça azul, calça azul. Vai ter um ciclo que ninguém vai usar calça azul. Tipo, faz parte, depois de um grande acontecimento, tem uma recessão. Também economicamente falando, né? Então, quando acontecem esses ciclos, que tem muito forte uma tendência, essa tendência depois desaparece. O que eu acredito pro futuro? A gente explorou muito o digital, pouco físico. Então, acho que a gente vai seguir ainda tendo uma mescla de físico e digital, porque somos humanos e os humanos precisam de contato, de interação. Sim. Eu acho que o cerco está fechando para a questão de cripto, então a gente vai ter que ter não só algo que regule, né? Porque talvez ter uma regulação não significa diretamente controlar. Não é um controle, porque senão vai quebrar toda a tese em si. Mas ter que alguns conceitos que as pessoas consigam ter um pouco mais de segurança, porque infelizmente, da mesma forma que a tecnologia aumenta para o investimento, aumenta para o crime e para outras coisas ruins. Então, vai ter que quebrar um paradigma de como abordar e como as pessoas vão conseguir se sentir seguras. Eu acho que quem descobrir isso, aí ela vai estar já uns 10 anos na frente conseguindo negociar cripto de uma forma mais tranquila e sem golpes. Mas até lá eu acho que vai ter muito essa mescla de tentar encaixar um pouco desse contato físico com algo que é 100% digital, né? Porque a gente precisa desse contato. E falando do que eu acredito, eu acredito muito na tese do Bitcoin, mas na tese da Ethereum também. E se a gente for comparar, o pessoal fala, mas Bitcoin vai acabar e tal. Tudo bem, né? Eu escuto diversos argumentos e a internet também está aí para cada um dar sua opinião. Mas se a gente for para analisar, olha quantos anos o dólar tem como moeda, né? Então, quando ele começou, certamente ele não foi uma moeda muito forte. Até o próprio ouro também, né? O próprio ouro. Teve as suas oscilações, né? Então, o Bitcoin como moeda em si, tá? Falando como troca, ele vai passar por esse processo de amadurecimento. Agora, comparando com o ouro é escasso e a escassez gera valor. Inclusive, eu vou fazer essa tatuagem em breve. A escassez gera valor. Essa frase, para mim, é uma das melhores frases que existem. Você consegue associá-la com tudo. É muito forte. Então, a escassez gera valor, né? O ouro, ele é escasso. Agora, a gente está vendo uma subida, assim, uma escalada do ouro muito alta. E o Bitcoin também é escasso. Então, acho que ainda vai ter muito questionamento a respeito dessas ideias, muitos conceitos a serem quebrados, mas acho que o principal é conhecimento, né? Não adianta, a gente tem bastante conhecimento na internet, mas as pessoas precisam querer buscar o conhecimento. Exatamente. Eu acho que vai ser uma coisa relacionada ao Bitcoin. Hoje a gente tem muitos conceitos complexos que as pessoas não entendem, blockchain, nó, várias coisas que as pessoas não entendem, e elas não vão precisar saber no futuro da mesma forma que eu não preciso saber o protocolo do e-mail para conseguir enviar um e-mail. Então eu vejo muito nessa questão de usabilidade, de ser cada vez mais fácil. Eu acho que o mercado cripto tem esse desafio de transformar a usabilidade do usuário em algo que ele já é acostumado. Eu acho que hoje tem algumas coisas que ainda são um pouquinho complexas para o usuário mais comum, mas que ao longo dos anos está melhorando e tende a melhorar cada vez mais. É exatamente isso. A inteligência artificial está vindo muito forte para falar, pô, você não precisa entender disso tudo de programação, né? Vamos simplificar e entregar para você o que é mais fácil. E uma dica também, que agora eu lembrei. Se eu fosse mais nova, eu teria feito algo voltado para tecnologia. Hoje já estou em outro ramo, outra vertente e já... Mas se eu fosse novinha, assim, lá nos meus 16 anos, é que hoje as crianças já estão mais evoluídas. Com 10, 11 já querem programar, né? Então, mas eu teria me esforçado um pouco mais. Se eu visse que, cara, vai ser o futuro a tecnologia, eu teria feito algum curso, algo que eu conseguisse me desenvolver melhor e para navegar aí de forma mais tranquila, porque não tem como, né? Eu iria também para programação, se eu fosse mais novo. Acho que é o futuro mesmo. Exato. Porque assim, a máquina ela vai existir, é um caminho sem volta. Tem que ter alguém ali, um humano para poder programar. Um humano para programar. Exatamente.
A tecnologia está em tudo, né, hoje. Exatamente. Então, Elise, eu quero agradecer a sua participação, agradecer a participação da Juliana aqui também. Acho que foi um bom bate-papo, acho que todo mundo conseguiu tirar bons insights daqui para se tornar um investidor melhor, uma pessoa melhor também. Então, eu quero agradecer a toda a equipe que está cuidando para que tudo isso aconteça também. E a maneira mais fácil de comprar Bitcoin hoje é com a Brasil Bitcoin, então abra sua conta gratuitamente. Agradeço, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer falar também. Caso queiram achar na rede social elise.maurelli e o site é Maurelli Consultoria. Então, para ajudar e descomplicar um pouco dessa névoa que é os investimentos e questões jurídicas e burocráticas.